Roger, você chegou mais perto de fazer um compromisso total com Deus. Os demônios tentaram impedi-lo de fazer um compromisso de alguma forma. Eu não tive que esperar muito tempo. Durante a semana, o Espírito de Deus deteve os espíritos demoníacos, para que eles não tivessem acesso a mim. Eu percebi isso desde a noite de quarta-feira. Então, como eu cheguei em casa, à meia-noite, naquela noite de sábado, havia um bilhete na minha porta, do meu amigo. E ele disse: é urgente que eu fale com você esta noite. E eu não me importo se você me chamar à meia-noite, eu tenho que falar com você. Nós estamos diante de um terrível desastre. Diante de um terrível desastre. Então, bem, Roland deve ter recebido algum real estático, você sabe? Com certeza. Em primeiro lugar, eu queria rever uma coisa que nós estudamos naquela noite. Eu tinha um livro, eles tinham me dado um livro, Cynthia e Cyril. E eu abri o livro e comecei a ler. E havia um marcador, uma folha de papel que tinha sido cortada ao meio lá. E eu tinha colocado sobre a mesa. E então o pedaço de papel começou a levitar. Ia se mover ao redor do quarto. E isso não me incomodou. Eu sabia o que estava fazendo isso. E em seguida a folha de papel veio, ficou cerca de um pé acima do meu livro. Em seguida ela foi golpeado para baixo, sobre o livro. E o livro caiu no meu colo, quase no chão, e eu o apanhei. E eu tive vontade de dizer para os espíritos: você sabe, caia fora. Mas eu tinha entendido que eu não voltaria a falar com os espíritos. Eu fiz isso na minha mente. Então eu peguei o livro novamente e comecei a ler, e em seguida o espírito pegou o livro e o atirou do lado da sala contra a parede, com uma força tremenda. Então eu decidi, bem, eu vou telefonar para o meu amigo. Havia um telefone público no corredor, e eu não queria usá-lo. Eu desci até uma lanchonete, o restaurante que tinha descendo o bloco, e eu liguei para ele. Como vão as coisas, Roland? Ele disse: cara, você não se importa com a minha vida? Monroe, que tipo de amigo é você? Eu estou sofrendo desde quarta-feira tentando me apossar de você. E ele disse: eu estive esperando em sua porta. A que horas você chegou em casa? Eu disse: eu cheguei em casa meia-noite. Ele disse: você está realmente em apuros. Porque eu sou um sacerdote. Tem um espírito que apareceu para ele na quarta noite e disse-lhe que você estava estudando a Bíblia com alguns cristãos. Mas você não estava apenas estudando a Bíblia com cristãos, você estava estudando com os adventistas do sétimo dia, o povo que o mestre mais odeia na face do planeta. Como no mundo você conseguiu se envolver com algo parecido com isso? Você não cuida de sua vida? Eu disse: claro. Além de que ele me disse outras coisas que os espíritos tinham dito ao sumo sacerdote. A conversa continuou por algum tempo e eu disse: agora escute. Não é possível para mim explicar-lhe por telefone o que aconteceu em meu estudo da Bíblia 4 horas por noite durante uma semana. Porque você não vem me ver amanhã em algum momento. E eu vou te dar as verdadeiras razões do porquê eu fiz o que fiz. Ele disse: ok. Então fizemos um compromisso para alguma hora do domingo pela manhã. E depois do telefonema eu voltei ao meu apartamento. E eu decidi que eu poderia muito bem ir para a cama. Era tarde. Eu não estava muito tempo na cama quando as luzes se acenderam. Eu me levantei, eu fui e apaguei as luzes. Voltei para a cama, a luz acendeu novamente. E eu disse para mim: não adianta me levantar e voltar a apagar as luzes, porque eles vão acendê-los novamente. Então eu decidi que iria dormir com as luzes acesas. Então, depois de algum tempo, as coisas começaram a se mover em torno do lugar, um retrato naquela parede. Vai e se cola na outra parede, onde não há nada para segurá-la. E a luz
que estava em cima de uma mesa se moveu e ficou no meio do ar. E ficou lá. Você estava sentindo medo neste Não, momento? absolutamente não. Não devido ao fato que você consegue... Os seres humanos conseguem se acostumar com muitas coisas. E você consegue uma força sobrenatural, quer do bem ou do mal, e o Senhor estava me vendo através dessa coisa. Eu sabia que iria ter uma luta terrível em algum lugar, ao longo do caminho de alguma forma. Eles estavam vindo para tentar me destruir, não há dúvida sobre isso. Assim, após esse absurdo ter ido por um pouco de tempo, eu queria agora dormir. Ei, eu vou procurar o meu repouso, estou cansado. Senhor, abençoe esse velho cara. Não, mas este velho cara, não, mas abençoe este companheiro para descansar desses espíritos. E eu fui dormir. Eles me acordaram cerca de 2 horas da manhã novamente, e às 4 horas. Agora, às 4 horas da manhã, lá, eu sentei na cama. Empurrei meu travesseiro nas costas e disse para mim mesmo: o que no mundo eu vou fazer? Porque o Senhor não os removeu para fora de mim. Então, eu tive um pensamento, que talvez o Senhor só quer que eu saiba dos espíritos exatamente como eu estou com eles. E eu disse para o Espírito: você quer falar comigo? O Espírito disse: sim. Finalmente, eu sou capaz de falar com você. O que no mundo você pensa que está fazendo? Você vê, o Senhor tinha retido mesmo os espíritos, e os espíritos não podiam falar comigo. Eu percebi que eles estavam sob um controle muito especial. Então eu comecei a falar com o Espírito, e eu percebi que ele era um espírito conselheiro, porque ele disse: o mestre tem planos tremendos para a sua vida. Fama, honra, respeito, riqueza. Você não dá valor a qualquer uma dessas coisas? Eu disse: eu quero que você saiba, Espírito, que 10 dias atrás eu teria agarrado a sua oferta. Mas agora você está falando com um ex-adorador de Espírito. Eu fui instruído para a realidade da vida, especialmente a realidade da vida eterna. Eu disse: eu não estou interessado. Por cerca de 2 ou 3 minutos, talvez 4 minutos, isso é muito tempo. Em uma conversa, não houve resposta para o que eu tinha dito. Era como se você fosse totalmente surpreendente para a sua coragem, sim? Então, quando o Espírito falou novamente, ele tinha um tremor na sua voz. Em outras palavras, você sabe quando uma pessoa fica realmente desesperada numa situação de crise? Sua voz muda. Ele me deu a impressão de que ele tinha dificuldades de se expressar e que ele era uma pessoa muito inteligente. Bem, disse ele, nós trabalhamos tanto tempo ao longo dos anos para preparar para o trabalho do mestre, e o que você está fazendo? Ele me disse: ok, você está recusando a oferta do mestre? Eu disse: definitivamente. Ele disse: de agora em diante, a pobreza será o quinhão da sua vida. Isto é, se você conseguir permanecer vivo. Ele disse isso: seus dias estão contados. E eu disse: você sabe, Espírito, o sumo sacerdote mencionou sobre os poderes superiores? Eu sou afiliado agora com os poderes superiores. Eu não tenho que me preocupar com você, ou com o seu mestre, ou qualquer dos outros espíritos, porque vocês são todos perdedores. Eu sou o vencedor. 100 de milhões de anos de vida perfeita, recriada, trasladada ou ressuscitada, que eu vou ter. Meus anos serão contados em milhões de anos. Se eu aceitar a oferta do mestre, o que eu tenho? Eu tenho 20 anos de idade. Mesmo se eu tiver até 100 anos. Como você pode comparar isso a 100 de milhões de anos? E eu vou ter todo o ouro que eu quero e a prata que você está me oferecendo. E mais. Assim, eu não sou um perdedor. Não mais. Eu sou um vencedor. E o Espírito disse: nós vamos destruir você. E ele riu. E era assustador. Por um tempo ele teve esse riso que me faz pensar imediatamente no riso que Nero
Instantaneamente, Nero deve ter tido em seu rosto quando os leões estavam rasgando os cristãos em pedaços. Esta é a maneira como Nero deve ter rido quando os leões estavam rasgando os cristãos em pedaços, na arena do Coliseu, em Roma. Então, como o espírito finalmente saiu, Roger? Quando ele finalmente saiu, ele quase levou a porta com ele. Ele saiu pela porta da varanda. E a porta foi batida, aberta. E a maçaneta da porta quase atravessou o gesso da parede. Ele saiu de comum acordo. Eu ordenei em nome de Jesus, para deixar o meu lugar e não voltar mais. E ele saiu. E em vez de bater a porta para trás dele, como uma pessoa faria, ele bateu a porta aberta, enquanto ele saía e batendo contra a parede. E a maçaneta da porta, Círio ainda se lembra. Você poderia ver a marca da maçaneta no gesso ainda. A casa tinha 50 anos. Então o gesso tinha sido fixado há muito tempo. Você ordenou o demônio para sair pelo sangue de Jesus Cristo? Sim. Ele saiu batendo a porta e você voltou a dormir? Sim. E na manhã seguinte, seu amigo Rolando veio? Bem, deixe-me. Entre isso e ele sair pela porta. Ok. Eu acordei de manhã, é claro, e eu disse, é hora de levantar. E a minha Bíblia na minha mesa da cabeceira estava à minha esquerda, estava encostada na cama. Eu coloquei a minha mão sobre a Bíblia, então eu comecei a baralhar as páginas assim. E eu estava pensando em muitas coisas enquanto eu estava fazendo isso. E de repente eu abri a Bíblia. Então eu comecei a pensar de novo, nunca percebendo o que eu tinha feito. Eu me levantei. E depois de ter me direitado um pouco, eu olhei para a Bíblia e os meus olhos caíram sobre este capítulo de Isaías, o profeta. E eu comecei a leitura. E era a experiência de Ezequias, quando Senaqueribe, o grande general dos exércitos da Assíria, tinha cercado a cidade de Jerusalém, e ele estava dizendo a Ezequias que ele poderia muito bem desistir e abrir as portas. Você não vai sobreviver a isso porque nós temos destruído todas as nações que atravessamos antes de chegarmos aqui. E eu fiquei muito impressionado com o fato de que Ezequias tomou a carta que o general tinha enviado e entrou no templo do Senhor e colocou-a diante do Senhor. E ele falou com o Senhor sobre a carta e pediu pelo seu cuidado e orientação. E quando ele ainda não havia retornado da sua fortaleza, foi quando veio Isaías, o profeta. E ele disse, o Senhor enviou uma mensagem para você. Do jeito que veio Senaqueribe, esse é o jeito que ele vai voltar. E eu amei essa oração, a oração de Ezequias, e eu a decorei, uma bela oração. Porque a partir deste momento eu tive um desejo interior de me fortalecer com a palavra de Deus, porque cada vez que eu li um versículo da Bíblia que se aplicava à minha condição, eu recebi o encorajamento e a força, e eu disse, isso é o que eu preciso fazer, eu irei me fortalecer com a palavra de Deus, eu vou memorizar a palavra de Deus. Então eu peguei um pedaço de papel e eu sublinhei esses versos da oração de Ezequias em vermelho na Bíblia. Eu escrevi em um papel e coloquei no meu bolso, no bolso do casaco, então quando eu viajava no bonde, eu poderia memorizar isso. Eu tenho feito isso agora por 45 anos. E ainda estou decorando coisas. Porque a Hilda, minha esposa, me disse uma vez, você ainda está memorizando? Eu disse sim. Por que você está memorizando? Você já sabe tanto da Bíblia? Eu disse sim, mas eu preciso de mais. Eu tenho que continuar me alimentando espiritualmente. E isso foi uma bênção. Eu vi ali uma bela libertação, e depois eu li o resto do capítulo, e mostra que durante a noite o anjo do Senhor saiu. Então quando o general e seus oficiais acordaram pela manhã, eles olharam para o acampamento e todos os seus soldados estavam mortos, e partiram para casa, antes que estivessem preparados. E eles foram para o templo de Nisroch, seu Deus, e Senaqueribe, enquanto ele estava lá adorando, seus filhos entraram e colocaram um punhal nas suas costas e fugiram para a terra dos iranianos, Ararat. Eu fiquei muito impressionado.
e deixei a Bíblia aberta lá. E eu tive meu culto. Quando meu amigo chegou, a Bíblia ainda estava lá. Quando seu amigo Roland veio, você apenas tinha terminado o seu tempo de culto e você leu a história de Senaqueribe. O que ele disse? Se ele estava agitado, se ele estava chateado? Ah, sim. Ele veio, sentou-se e disse: eu não posso acreditar. De todas as pessoas, ele disse: não, Morneau. Faria uma coisa estúpida como ousadia aos espíritos. Você é um homem inteligente, Roger. Você tem uma escolha. O sumo sacerdote me disse que se você vier ver comigo agora, não há problema. Tudo vai ser arrumado com os espíritos. Ele já lhe prometeu. Ele tem essa garantia. Ele disse: vamos fazer a coisa certa. Por que jogar com a sua vida? Eu disse: bem, eu te digo que eu não sinto que devo ir ver o sumo sacerdote. Agora ou nunca. E nós conversamos sobre uma série de coisas. Ele disse: bem, eu odeio ter que te dizer isso, mas vendo que você decidiu que você não vai ter mais nada a ver com o mestre e seu povo, eu tenho que te dizer isto. O sumo sacerdote me disse que um preço foi colocado em sua vida. Um médico, um membro, deu-me o nome. Colocou $10.000 para ter o feito. Como você se sentiu quando você descobriu que você tinha um contrato para tirar sua vida? Bem, isso me surpreendeu um pouco, mas eu tinha me preparado para algo pior. Por isso eu não me incomodei muito, porque a força do Senhor, a palavra de Deus estava, e o Espírito de Deus estava ministrando para mim. Era a presença do Espírito de Deus evidente para Roland, lá naquele domingo pela manhã. Enquanto conversávamos, e agora ele decidiu que ele estava perdendo a batalha, ele se tornou muito nervoso. E se levantou, foi até a porta, colocou a sua mão na porta, e conversamos lá. Ele disse: Morneau, por favor, se não for por você, faça isso por mim. Você percebe o que vai acontecer comigo se algo acontecer com você? Eu não sei como eles irão te tratar. Eu disse: ei, cara, deixe-me dizer uma coisa. Eu tenho uma sugestão para você. Você vem comigo. Eu garanto a você toda a proteção que você precisa para você viver até uma idade madura. E além disso, eu te digo que você deve voltar e dizer ao sumo sacerdote, a todos os rapazes para virem à nossa igreja. E eu vou combinar com o meu ministro para ter uma centena de espaços lá, à direita, do corredor central. Eu senti como fazendo-os um convite. Ele disse: bem, eu nunca diria uma coisa tão estúpida como esta. Eu disse: bem, esta é a sua responsabilidade. As coisas estão resolvidas. Ele acendeu o cigarro. E enquanto ele acendia o cigarro, eu via sua mão tremer. E eu disse: você está muito nervoso? Deixe-me dizer-lhe, disse ele. Há um poder aqui. Uma presença que eu não estou acostumado. Estou muito desconfortável. Porque há um poder aqui que me deixa terrivelmente desconfortável. Eu disse: você sabe o que é isto? É a presença do Espírito de Deus, o Espírito do Criador, o doador da vida. Qualquer outro poder está sujeito a esse poder superior. Você está ciente disso? Oh, sim. Ele disse que você tinha um contrato posto pela sua vida. Sim. Como você respondeu a ele? Ele estava nervoso, mas ele disse para você que você estava andando na sombra da morte, Morneau. Como você respondeu? Eu disse: meu amigo, eu tenho algumas notícias para você. Não tanto para você como para o sumo sacerdote. Agora o Espírito de Deus me deu muito especial. Justa indignação, eu uso essa terminologia. Eu disse: olha, eu tenho algumas notícias para o sumo sacerdote e seus rapazes. O dia que eles acabarem comigo será o dia em que o doador da vida
irá tirar o fogo da vida de todos eles, exceto o sumo sacerdote. E eles serão cadáveres mortos lá no templo. E diga ao sumo sacerdote isto: não chamem os diretores de funerárias, porque eles não têm caixões, hearses, carros fúnebres. É melhor você chamar os bombeiros em Montreal. Eles podem empilhar todos eles lá em cima, para centenas deles. Isto é o que vai acontecer. E ele disse: você é um idiota. Você pensa assim? Eu vou te mostrar uma coisa. Eu peguei a Bíblia e disse: eu vou te contar uma pequena história. Faça-o logo, disse ele, porque eu estou indo. Eu disse: escute isto. Acabei de ler esta manhã. Havia um homem com o nome de Ezequias que acreditava no Criador há algumas centenas de anos atrás. E deixe-me dizer o que aconteceu com ele. Senaqueribe veio com seus exércitos e contei para ele a história. Ele passou diante do Senhor e orou sobre isso. E o Senhor disse: do jeito que veio Senaqueribe, esse é o jeito que ele vai voltar para casa. E durante a noite, 185 mil homens foram destruídos por um poderoso anjo do Senhor. Então eu disse: não me diga que eu não sei o que estou falando. Eu posso assegurar a você que se eles meterem uma bala em mim, eles não vão colocar tudo a perder, porque o Criador irá retirar deles o fôlego da vida. E eu me senti tão certo, como se fosse uma previsão. E eu acho que o Senhor teria apoiado minha palavra. Então, como ele respondeu depois que você lhe contou essa história? Bem, ele disse: eu acho que perdi o meu tempo. Antes de nos separarmos, eu nem quero apertar sua mão, porque você não é meu amigo, não mais. Eu disse: você tem sua palavra. Se alguma vez nos encontrarmos um ao outro em qualquer lugar na cidade de Montreal, você nunca olhará para mim como se me conhecesse, porque eu vou ignorá-lo e envergonhá-lo onde quer que você esteja. Eu disse: ótimo, sem problemas com isso. Depois do demônio deixar você nesse sábado à noite, você teve qualquer outra perseguição demoníaca ao longo dos próximos meses ou foi apenas em instantes? Sim, mas não foi instantaneamente. Todas as noites os espíritos batiam nas paredes, batiam nas portas. Eu era acordado 2 ou 3 vezes na noite e eles estavam tentando reabrir uma conversa comigo. O Senhor não permitiria que eles me incomodassem de todas as formas, exceto que eles tentassem ter comunicação comigo. Você vê, o Criador nos deu a liberdade de escolha. Você pode escolher o bem ou o mal. Esta é a sua prerrogativa. É uma liberdade que ele nos deu, que é maravilhosa. Liberdade na escolha. Bem, obviamente o inimigo do Senhor diz: ei, eu quero acesso a ele. Pelo menos você pode permitir-me bater a porta. Se ele responder, você o perdeu. Ele é meu. Então eu sabia disso muito bem. E foi por 6 meses que os espíritos bateram todas as noites. Então, quando eles pararam? Bem, numa reunião de oração, o ministro disse: como estão indo as coisas em sua caminhada cristã? Eu disse: Senhor, não poderia ir melhor. Ele disse: estou feliz por você. Isso foi depois de uma reunião de oração à noite. Ele disse: nenhum problema com os espíritos, afinal, né? Os espíritos, bem sim, eles tentam reabrir comunicação comigo o tempo todo. Eles batem todas as noites e me acordam. Eles fazem? Como você pode aguentar isso? Não há nenhuma outra maneira. Não. Ele disse: espere um minuto. A culpa é minha. Eu não lhe disse isso. Ele disse: os espíritos têm uma avenida aberta para você, que Deus não pode fechar. Enquanto você tiver em sua casa literatura ou coisas que tenham a ver com a adoração de espíritos, você tem algo parecido em sua casa? Sim, eu tenho 3 livros. E eu tenho um pouco de incenso. E eu tenho algumas velas. Bem, ele disse: se livre de toda essa bagunça e você não vai mais se incomodar com os espíritos. Eu tenho certeza disso. Então, eu fiz exatamente o que ele me disse. E resolveu completamente. Roger, já há várias pessoas que têm contato com você, com especiais problemas. E você tem desenvolvido um plano de 7 pontos para ajudar alguém que está também tem mexido com o ocultismo ou vencendo um estado. Você gostaria de compartilhar conosco apenas os pontos altos deste plano de 7 pontos? Com certeza.
Eu já ouvi um número de pessoas que têm escrito para mim, ou telefonado, e que com muita angústia devido ao fato de que, porque eles foram molestados por espíritos demoníacos e não conseguiam entender o porquê. Agora, na página 534 de O Grande Conflito, há duas linhas, uma declaração aqui, que eu gostaria de chamar a sua atenção. Satanás está procurando vencer os homens hoje, assim como venceu nossos primeiros pais, abalando-lhes a confiança em seu Criador. Interessante, não é? Mas então, eu vim com um plano em que as pessoas podem realmente obter alguma ajuda rápida. Aqui eu tenho escrito 7 passos de um programa de recuperação para aqueles que estão oprimidos por espíritos demoníacos e você que tem sido vitimizado através dos chamados ministérios de libertação. Qual é o problema específico com os ministérios de libertação? Tem pessoas que estão envolvidas neste tipo de ministério onde eles se comunicam com os espíritos. Eles falam com os espíritos perguntando seus nomes. Sim, eles perderam completamente a Cristo de vista. Eles pensam que estão fazendo o trabalho de Cristo, e eles estão fazendo o trabalho do diabo, porque eles destroem a fé das pessoas em Cristo. Então, na realidade, o que você está dizendo é que estes supostos ministérios de libertação estão lidando diretamente com o ocultismo e expulsar os demônios das pessoas. Eu não duvido, são perigosos? Sim, são perigosos. Em Mateus capítulo 7, o Senhor diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas ou milagres? Então eu lhes direi, eu nunca lhes conheci. Apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. E esta é uma mensagem forte para alguns pastores. Você pode, através da libertação, conseguir se envolver e mais naquilo que está destruindo a sua experiência cristã ou separando você de Deus. Ponto número 1. Jogue fora ou destrua toda a literatura que alguém tem sobre os ministérios de libertação. Se livre de tudo o que eles deram para você. Os espíritos demoníacos têm o direito de permanecer com todos os objetos que carregam suas manchas de sujeira. Então não é apenas itens que se relacionam com o ocultismo que eles devem se livrar? Sim. Mas também qualquer coisa que venha com o ministério de libertação? Isso mesmo, ok. 2. Não fale com os espíritos demoníacos mesmo para ordenar-lhe para saírem em nome de Jesus. Como eu tenho feito isso, antes de ser conhecedor da palavra de Deus. Deixe-me entender isso. Que se uma pessoa é confrontada, elas não devem nem mesmo ordenar um espírito demoníaco para sair em nome de Jesus e nem mesmo falar com ele o que eles devem fazer. Deixe-me chamar sua atenção. Quando Jesus, um número de vezes na Bíblia, nós lemos que Jesus expulsava espíritos demoníacos das pessoas. E num desses casos, por exemplo, os espíritos decidiram falar que ele era o Filho de Deus. E Jesus os proibiu de falar, porque eles são espíritos mentirosos. Eles vão dizer 3 ou 4 palavras de verdade e 10 de mentiras. E você coloca tudo junto e as pessoas sentem que, você sabe, está falando sobre o Senhor Jesus, tudo bem, tem que ser do Senhor. Não é assim no mundo do conflito espiritual. Se uma pessoa está numa situação onde o poder demoníaco é evidente e eles não devem sequer ordenar esse espírito para que saia em nome de Jesus Cristo, como eles devem fazer para se livrar deles? Eles se ajoelham e fazem uma oração para que o Espírito Santo faça por eles? O que eles não podem fazer? Sim, você vai fazer isso pelo poder do Espírito de Deus. Agora, Jesus disse aos judeus que ele expulsava demônios através do poder do Espírito Santo. E ele os informou sobre isso. O apóstolo Paulo, nós lemos no capítulo 19 de Atos, foi para Éfeso. E Éfeso era uma área cultural de todos os tipos de ocultismo, de espíritos demoníacos envolvidos. Foi um grande centro do ocultismo no Império Romano. E lá ele permaneceu por 2 anos, e com 12 destes seguidores que ele conheceu lá. Eles oraram por estes efésios. Eles eram pagãos, eles não eram cristãos de modo nenhum. E nos é dito que ele fez um tremendo trabalho, ou eu deveria dizer melhor, o Espírito Santo fez um tremendo trabalho como um resultado das orações deles, e o Espírito de Deus repousou sobre Paulo tanto que as pessoas vinham ter com ele com lenços e aventais
E a Bíblia diz em Atos versos 11 e 12, diz: E Deus fazia milagres especiais pelas mãos de Paulo, de modo que de seu corpo foram trazidos para o doente lenços e aventais, e as enfermidades se afastavam deles, e os espíritos malignos os deixavam. Assim, o poder do Espírito Santo é o que faz a limpeza, livrando-o dos demônios. E você não tem que mencionar, saia em nome de Jesus. Esta é uma falácia, e eu te digo por quê. É perigoso. Porque os espíritos respondem a você, a maior parte do tempo você se acha envolvido com eles, e você é um perdedor, porque se torna contaminado. Assim, imediatamente, então, se você é confrontado por um poder demoníaco, a coisa que você poderia fazer é orar e pedir que o poder do Espírito Santo remova essas forças demoníacas. É o correto? Sim, prossiga. Okay? Agora você diz, onde estão essas coisas? Bem, eu tenho muitos versos na Bíblia que eu poderia provar para você. Mas eu vou ler para você só um trecho na página 431 do Desejado de Todas as Nações, porque expressa realmente o que eu gostaria de ler. Somente a súplica fervente, perseverante a Deus, feita com fé, pode ser eficaz para trazer aos homens o auxílio do Espírito Santo na batalha contra os principados e potestades, os príncipes das trevas deste mundo, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu tenho provado isso por 45 anos. Isto não é novo para mim. Esta é a minha experiência ao longo dos anos. Em meu negócio de publicidades em páginas amarelas, certa pessoa que ninguém queria para trabalhar de uma certa conta diziam, este cara é estranho. Alguns caras estavam dizendo, eu acho que ele está possuído por demônio. E ele era um batista. Este cara está possuído por um demônio. Eu não quero nunca mais cuidar de sua conta novamente. Eu vou lá e o cara estava blasfemando e batendo na mesa com seu punho e está falando com alguém em seu telefone, dizendo-lhe para ir em algum lugar com muita pressa. E eu só comecei a orar para o Espírito Santo de Deus, através do ministério do sangue de Cristo no Calvário, fazer o trabalho que eu lhe disse que nós precisamos fazer, pedindo pelo sangue de Cristo para apropriar-se desse homem. E que seus pecados sejam perdoados, provavelmente terríveis pecados em 20 anos, não é seu desejo ser perdoado, mas ele tem o direito à liberdade, à libertação que Cristo deu para nós através de seu precioso sangue derramado. E eu tenho visto pessoas quase como um grande balão em que você coloca um alfinete. E a pressão já se foi. O cara sorri por um mês. Quando o cara diz, ei cara, você não está aqui nem 10 minutos, e em apenas 10 minutos eu senti uma agitação na última semana. De qualquer maneira, quem é você? Ele disse, você tem um poder especial para um homem. E você lhe disse que era o Espírito de Deus com você? Eu não lhe disse logo ali, mas eu fiz isso mais tarde. Você mencionou 2 pontos. Qual o terceiro ponto? Agora, a parte 3 é, cedo cada manhã, leia sobre a crucifixão de Cristo. Leia 4 minutos, sem ter pressa através dele. Mateus capítulo 27, leia os versos 24 e 54. Ele foi levado da sala de julgamento de Pilatos e trouxeram-no até o Gólgota. E lá estava o Filho de Deus cravado numa cruz. E um terremoto aconteceu, e mesmo os pagãos romanos disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. E enquanto você lê isso, você visualiza na realidade lá, sim, cada manhã, sim, definitivamente. E vai mudar sua vida. Uma pessoa telefonou para mim e disse, eu tenho ido ao Gólgota todas as manhãs agora, da sala de julgamento de Pilatos até o Gólgota todas as manhãs, que você me disse no ano passado, a minha vida está mudada. Eu não sou a mesma pessoa, graças a Deus. Ele disse, eu tenho uma visão diferente e entendimento do conflito entre as forças do bem e do mal. Eu entendo mais exatamente o que Jesus fez por mim. E ele não conseguia parar de dizer o que foi feito pela sua vida. Agora, 4. Você pode pedir a Deus, mesmo após a meia-noite, ore 10 vezes antes disso. E se você for orar por alguém, como neste caso, diga, Senhor, antes de pedir por sua ajuda, eu quero me certificar se eu tenho ofendido em pensamentos, palavras ou ações. Que você remova as ofensas pelos méritos do sangue de Cristo. Sempre certifique-se de ter se purificado assim, porque a Bíblia nos ensina que o coração humano é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente perverso, e tem um monte de maldades que podem passar pelos nossos pensamentos.
6. Você tem que orar por fé e pelo poder de Cristo para salvar você. Agora nós somos informados pela minha experiência pessoal que a fé é inspirada pelo Espírito Santo e unicamente florescerá à medida que for acalentada. Gostaria de ler apenas a primeira parte. Ela é inspirada pelo Espírito Santo. Seguramente, sem fé, para onde nós vamos? Nós vamos para Cristo, ao Pai, e você pleiteia por uma bênção muito especial e sempre será dada a você. Bênçãos que são maravilhosas. Ponto 7. Memorize a palavra de Deus, a fim de viver uma vitoriosa vida cristã de sucesso. E memorizar a palavra de Deus traz automaticamente a você fé, esperança, alegria no Senhor. Isso é poder.